Meus amados irmãos, a paz do Senhor para quem está nos ouvindo. E nesta noite, nós reservamos um tempinho para falar de algo muito importante. Como evitar rixas, ou seja, intrigas, contenda, provocar o irmão, para que você viva bem. Então, para darmos início a essa pequena meditação e estudo, nós vamos começar no livro de Levítico, no capítulo 19 e o versículo 17. Vamos abrir aqui em Levítico 19 e o versículo 17 para que você possa meditar junto conosco. Então diz aqui a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela está aqui para que você possa contemplar. Então, para que você possa evitar rixas com seu irmão, então a palavra de Deus nos ensina da seguinte forma: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é o versículo 18 do capítulo 19 de Levítico. E também no versículo 17 diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Então nós vemos, irmãos, que por mais errado que esteja o seu irmão, a sua irmã, o seu parente, você não deve se deixar levar pela ira, pela rixa e entrar em contenda com ele, mas pelo contrário, amar, fazer aquilo que ele quer que você faça com você. Ele quer que você perdoe, então você também deve lhe perdoar. Diz o 18, não te vingarás, olha só, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, teus irmãos, da tua igreja, da tua família. Então você não deve ter aquele rancor dentro de você, mas pelo contrário, você deve ter um coração pronto, aberto, para que possa perdoar. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quem disse isso? O nosso Deus. Ele está dizendo, eu sou o Senhor que te ordeno. Muitas das vezes nós deixamos de meditar na palavra de Deus e fazer aquilo que está na palavra de Deus para darmos ouvido a outras coisas. Então, esta é a palavra de Deus que fala para nós desta forma. Então, perdoa o teu irmão, ama o teu irmão como a você mesmo. Como, por exemplo, você quer ouvir alguém falando mal de você? Hein? Ainda que você esteja errado, não quer. Então, da mesma forma, você deve se comportar também e não falar mal do seu irmão para que amanhã ou depois você não venha cair numa situação complicada e arrumar uma rixa com seu irmão, criando assim uma intriga. Então nós lemos no livro de Levítico, no capítulo 17 e o 18. Agora nós vamos ler em Mateus, A palavra de Deus em Mateus também ela nos orienta a esse respeito. Então vamos ver o que é que diz aqui no livro de Mateus sobre rixas. Então, Mateus é o versículo, deixa eu ver aqui direitinho, para que a gente não possa errar. Mateus é 5, 23. Mateus 5, 23. Então vamos ver o que é que diz aqui, 5, 23 de Mateus. Entra em acordo, sem demora, com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial da justiça. Seja recolhido à prisão. Então, veja só. Entra em acordo com o teu irmão, com o teu inimigo, com aquele que
criou alguma coisa contrária que você não gostou. Mas entre em acordo, chama ele, conversa com ele, para que você possa dialogar e ter assim um entendimento melhor. Às vezes a conversa não é como a gente ouviu de outra pessoa, mas da própria pessoa que falou. Devemos conversar. Às vezes, no momento de desespero, alguém falou mal de você. Alguém, às vezes, numa situação difícil, alguém fez algo que você não gostou. Então, entre em acordo com ele, fala com ele, para que se saia bem, para que tudo esteja na paz. Porque com Jesus, com Deus, então existe a paz. Ele é o príncipe da paz, Jesus. E se nós somos realmente filho de Deus, irmão de Jesus, temos que ter a paz em nós. Ter a paz não é só amar quem nos ama, perdoar aquelas pessoas que não fazem nada contra nós. Mas ter a paz é lançar a bandeira branca onde há guerra. Alguém está guerreando contra você? Você vai lá e pede uma pausa para que vocês possam conversar, para que se possa conversar e um perdoar o outro e assim seguir em frente na paz do Senhor e poder dizer a paz do Senhor, meu irmão. Então, é desta forma que nós evitamos as rixas. Vamos ser bem rápido, né? Porque o tempo aqui é curto. Então, em Lucas 6, 37. Lucas 6, 37. Vamos ver o que é que diz aqui em Lucas 6, 37. Lucas 6, 37. Deixa eu ver. Lucas 6, 37 diz assim. Lucas 6, 37. Diz da seguinte forma. Digo-vos... 37. Eu ia ler o 27, mas é o 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoa e serás perdoado. Esta é a palavra de Deus. Está vendo? A palavra de Deus como é boa para nós. Nós não devemos julgar as outras pessoas, né, por um erro que ele cometeu, por qualquer uma outra coisa, por uma palavra maldita, né, uma palavra que você não entendeu bem, não devemos julgar a ele. Não sabemos por que ele está naquela situação. Às vezes é um viciado, às vezes é um drogado, né? Às vezes é alguém que não está bem, às vezes até se desespera, chama um nome que nós chamamos de palavrão, não é? E nós não sabemos por que daquela situação. Então, por que vamos agora condená-lo? Por que agora vamos apedrejá-lo? Por que agora vamos dizer que ele não presta? Não é? Então, não julgueis, para que você não possa julgado, não possa ser julgado. Porque quando você está julgando alguém por uma causa, você pode amanhã ou depois ser julgado pela mesma causa, se você cair nessa fraqueza. Então diz o texto, não julgueis e não serei julgado. Não condeneis e não serás condenado. Perdoai e serás perdoado. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos será também medido. Então nós vemos, com a medida que você mede os outros, é a medida que os outros vão medir você. Não é assim? Então, aquilo que eu não quero para mim, eu também não vou fazer com as outras pessoas, para evitar rixas, para que amanhã ou depois alguém não fique revoltado contra mim e não queira assim também me julgar. O próprio Jesus tem uma passagem bem interessante, que trouxeram uma mulher e jogaram aos pés dele,
e esta mulher foi cometida em adultério, e ele olhou para a multidão e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe por que Jesus disse isso? Porque todos nós somos falhos. E Jesus sabia disso. Ele veio para perdoar as falhas. Porque diz a palavra que todos pecaram. E todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio para que você pudesse ser lavado e remido no sangue dele. Então, por isso que devemos meditar na palavra de Deus, ao invés de estarmos ouvindo profecias de profetas que diz algo para lhe agradar. Talvez profeta que diga que Deus já preparou o seu caixão ou fechou a porta. Não. Devemos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é verdadeira e guardar em nosso coração. Porque se pecarmos, temos Jesus para perdoar os nossos pecados. João disse: filhinho, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado, Jesus Cristo. Ou seja, não permanecer do pecado. Então, nós vemos que aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, tem esse versículo maravilhoso. Não julgueis e não serei julgado. Não condeneis e não serás condenado. Perdoai e serás perdoado. Quando se perdoa, não há guerra. Quando se perdoa, não há rixas mais. Quando se perdoa, está tudo em paz. Há paz em nosso coração e no coração do nosso inimigo. Mas tinha um ditado que ela dizia: quem não pode brigar com jacaré, Gonzaga, tirou o covo dentro d'água. E isso eu aprendi. Efésios 4, 25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha só no teu corpo. Os membros do seu corpo. Você vai falar mal da sua mão, do seu pé? Vai falar mal do dedo mínimo do pé, que é um dos membros menor? Vai falar mal dele? Vai dizer que ele não presta? Hein? Você vai falar da sua mão, dos seus dedos da mão? Hein? Olha só. Vai falar? Vai dizer que ele não presta? Você vai falar da sua própria cor? Tudo isso faz parte do seu membro, do seu corpo. Então, assim, meus irmãos, são os nossos irmãos, os nossos parentes, os membros da nossa igreja. Ele é membro do nosso corpo. E Jesus, ele morreu para sermos o quê? Membro do corpo de Cristo. Eu posso ser o pé. Talvez você seja um braço. Talvez o outro lá seja uma mão. Talvez o outro lá seja a parte mais robusta do corpo. Mas um não deve desprezar o outro. Que Deus coloque em teu coração. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. E a paz do Senhor para que você possa ouvir. Continua orando por nós, por mim. Continua orando por mim. Eu sei que você está orando por mim. Eu estou orando por você. E é desta forma assim que nós vamos chegar nos céus. Amém?